Online recebe aqui o candidato que concorreu à eleição à presidência do Sindicato dos Trabalhadores de Sena Madureira, Raimundo do Birro, e seu vice Oswaldo Bezerra Martins. Acham que a eleição foi praticamente tomada. Como é que se deu esse processo? Ronaldo, assim, o processo foi um processo que a gente não esperava, porque praticamente nós vindo apoiando o governo do estado, votando, toda a vida sempre votando no governo do estado, pelos trabalhos que vem desenvolvendo, e ultimamente votei no prefeito atual, e a gente esperava que as eleições do sindicato fossem decididas entre eu e Zé de Souza, as duas chapas, a chapa 1 e a chapa 2, que a chapa 2 é a chapa composta por eu e a diretoria, que são 19 membros, 19 lideranças de comunidade, do Rio Iaco, do Rio Macauã, e do Rio Caeté, dos Ramais. E então assim foi uma coisa surpreendente quando foi na última semana, nos últimos dias, a gente teve uma luta uma luta política disputada. Todos maiores funcionários do governo e também da prefeitura se empenharam na campanha do Zé de Souza, apoiando ele para que pudesse tomar essas eleições, para que nós, a chapa 2, não vencesse. E isso eles conseguiram fazer pelo poder que tem e a estrutura, e eu acho que esse foi o motivo de nós perder as eleições, ter tirado 80 votos, mas assim mesmo a gente está feliz com isso, porque se nós tivéssemos tirado 80 votos disputando somente com a chapa 1, sem ter interferência em oposição de poderes, de vereadores e outras pessoas, que eu não quero citar o nome, eu acho que nós teríamos vencido a chapa 1. Mas como nós estava só uma chapa composta com um grupo, e um grupo sem condições financeiras, sem estrutura, levou a esse ponto que a gente chegou a obter 80 votos e eles tiraram 180 votos, com a diferença Então de 100 votos. você acha que eles, os aliados do governo, são os culpados pela sua derrota? Praticamente por isso, porque se eles não interferem na política do Zé de Souza, com todo o respeito que eu tenho a eles, e principalmente a prefeitura, eu com certeza que nós tínhamos vencido, porque o povo ele estava muito com nós, mas o poder, todo mundo sabe o que é o poder e as estruturas que tem os vereadores, que são a maioria do lado deles, e cair em campo até a última hora. E outra coisa estranha, política de sindicato, de acordo com o estatuto, não precisa ter interferência política dentro do local de votação. E os políticos pediam voto até na fila, e foi preciso até que o Beto pedisse para ter mais um pouco de respeito. Os políticos que você fala são os aliados do governo, aliados, né? Aliado do prefeito? Isso, do prefeito. Praticamente as pessoas do prefeito que atacaram mais e ficaram dentro da repartição o dia todo. Podia sim, mas no meio da rua. A rua é pública. Eles podiam ficar pedindo voto o dia todo, mas lá dentro eu achei absurdo. Então daí a gente começou também a fazer o nosso trabalho com um pequeno grupo, mas estava sem jeito, porque eles estavam na maioria do poder, e isso levou prejuízo para nós. Mas nós não vamos abaixar a cabeça por isso. A gente se sente feliz, porque quando vimos tanto de gente apoiando eles, ainda tirar 80 votos, a gente se considera ainda um vitorioso. Por quê? Se sente triste porque uma chapa do sindicato eleita por político, por poder, pelo governo e pela prefeitura, esse sindicato não vai ter autonomia de representar muito o trabalhador rural, porque ele não vai ter condições de falar alguma coisa contra administrações municipal e estadual para reclamar e cobrar, porque eles estão subordinados aos poderes. E o sindicato, eu acho que ele teria, não para se brigar todo dia com o governo, tem que ter parceria, mas para ele não ser subordinado. E se ele ficar sujeito, como ele vai poder fazer um bom trabalho para o trabalhador rural no momento que nós estamos hoje? Para o vice-presidente Oswaldo Bezerra, o que você achou desse processo, da interferência política numa eleição para produtores rurais do município? Olha, o que eu achei indecente, até porque era uma política de produtores rurais, né? Uma disputa entre os produtores rurais, porque a chapa, encabeçada pelo Raimundo da Silva
e encabeçada pelo seu Zé de Souza, são 2 produtores rurais. E teve a interferência de pessoas que não são produtores rurais, né? Dentro do ambiente, fazendo a campanha, né, que não deveria ser dessa forma. Porque ao nosso lado não tinha político, né, de a política partidária, envolvido, fazendo a campanha lá dentro e nem fora, sabe? Estava somente os trabalhadores rurais no trabalho da campanha nossa, né? E por isso, por essas pessoas poderosas, até quando eu usei a palavra lá no início da fala, eu disse que nós precisamos de desenvolvimento, não de projeto de ilusão, porque nós também precisamos crescer, que tem pessoas que estão lá em cima, cresceram, sabe? E nós também somos cidadãos e precisamos crescer na vida. E na situação que está, na política que está, da forma que estão agindo, nós não temos como crescer, porque não pode desenvolver projeto, porque na situação que está, o próprio presidente do sindicato, ele vai ficar subordinado aos poderes, né? Os projetos... Você diz subordinado porque as pessoas que apoiaram ele vão acochar e ele não vai poder desenvolver um bom trabalho, é isso que você quer dizer? É, porque... Interesses pessoais dos aliados? Eu acho que sim, porque os sindicatos têm 9 mil e quase 10 mil associados. Então, quando tem uma quantidade de pessoas dentro de uma entidade, então há um interesse político dentro daquela entidade para que ele possa manter aquele regulamento e conseguir crescer cada vez mais. Então, eu acho que eles têm um interesse político dentro dessa entidade. E quando existe o interesse político, sabe, eu acho que não tem o desenvolvimento adequado para a nossa categoria.